Seja bem-vindo, bem-vinda ao primeiro podcast da FOB Brasil. Nosso tema de estreia é o artigo Heróis da Biodiversidade, escrito pelo Andrei Naves, e que você encontra na edição de número 124 da revista Brasil Ornitológico. Fique aqui conosco e aproveite esse bate-papo. Sou Álvares Neto, nós estaremos sempre juntos nesta série de podcasts da FOB Brasil. Nosso primeiro convidado é Andrei Naves, 25 anos, diretor do segmento de psitacídeos da FOB e criador há 10 anos. Andrei roda o mundo visitando criadores com o propósito de difundir essa atividade tão importante para a biodiversidade. São mais de 10 milhões de visualizações no YouTube. Andrei também é coordenador do projeto FOB para a Conservação. Andrei, seja bem-vindo ao nosso podcast da FOB Brasil. Bom, muito obrigado aí, Neto, pela apresentação. A gente fica até um pouco envergonhado aí, né, de ouvir falando da gente, mas acho que tudo se resume aí ao amor pelas aves, que eu acho que é o amor também de todo mundo que está acompanhando aí a gente nesse podcast, nessa ideia maravilhosa aí da FOB, né, esse projeto que é um papo mais descontraído aí sobre o mundo da criação. Eu acho que isso faz muito parte do criador, né, esse bate-papo, essa amizade. Então é um prazer estar aqui com vocês nesse dia de hoje, e vamos aí conversar sobre ave, que é o que a gente mais gosta de fazer, né? Andrei, vamos começar por esse projeto FOB para Conservação, para a gente abrir o nosso leque de perguntas e também para a gente abrir o nosso leque de conhecimento. O que é exatamente esse projeto FOB para Conservação? Qual o objetivo dele? Ô Neto, e a gente começa bem, né? Começa com um assunto muito bacana de se falar, um assunto importante, e que é um grande passo que a FOB está dando agora aí, em direção à conservação do meio ambiente, né? Então, essa ideia surgiu entre os diretores, né? Entre os criadores também dentro da FOB, e a gente vai tentar fazer uma contribuição mais direta da criação em ambiente doméstico para com a conservação, né? Então, a gente gosta muito de falar que criar é conservar, criar é preservar, tá? Inclusive é o slogan aí de muitos criadores nas redes sociais, né? E a gente tem uma ajuda com certeza, né? Uma ajuda efetiva da criação doméstica, por mais que o cara tá criando um canarinho vermelho ou um periquito azul, ele está contribuindo, né, com o desenvolvimento da ciência, né, das técnicas de reprodução, com a oferta legal de animais, né, que ajuda aí no combate ao tráfico. Só que agora a gente pensou numa ideia muito bacana para ter uma ajuda mais direta, né, mais efetiva com esse projeto, que é o quê? Basicamente, reverter uma parte da arrecadação do valor das anilhas, né, que é um valor expressivo dentro da federação, onde todos os criadores compram as suas anilhas todos os anos para anilhar os seus filhotes, e passar 10% de 10 centavos de cada anilha e destinar para projetos de conservação. Isso vai representar aí um valor alto, inclusive, né, um valor de grande ajuda aí para esses projetos que dependem muito da iniciativa privada para estar se mantendo, né? Então, Neto, vai ajudar colocar uma alimentação de qualidade para aves que foram vítimas do tráfico, que vão voltar para a natureza, a sustentar algum projeto de conservação que está ajudando alguma espécie ameaçada, a trabalhar com áreas, né, com a preservação de áreas, que é o futuro, né, Neto? Hoje a gente tem uma situação muito complicada, que muitas espécies estão entrando em extinção cada vez mais, né, por ação do homem, né, por essas mudanças que estão acontecendo. O pessoal até vai olhar aqui e vai falar, nossa, o André é ambientalista. Não, eu sou um criador, passei a me importar com esse assunto ultimamente, comecei a entrar e isso acabou se tornando um propósito de vida. E quando você olha fora da bolha da criação, olha de dentro de um projeto de conservação, você fala, olha que bacana que o homem pode fazer através da criação, uma atividade que é tão repudiada, né, pela opinião pública. Se você mostrar uma figura de um zoológico, ou perguntar para uma criança, falar para ela desenhar num papel o que é um zoológico, ela certamente vai colocar um animal dentro de uma gaiola, né, dentro de uma jaula. E essa ideia ela já é deturpada, né? Essa é uma coisa que a mídia acabou mudando a cabeça das pessoas sobre isso, que o animal sofre quando está preso, e é muito pelo contrário. E com esse projeto, a gente vai conseguir mostrar
para as pessoas que a criação é verdadeiramente uma atividade que vai ajudar o meio ambiente, né? Então, isso é muito bacana. Como é que vocês vão atrair esses projetos? Como é que vocês vão buscar exatamente aqueles que estejam interessados? Porque não é qualquer pessoa, obviamente, que vai, com certeza, trabalhar um projeto desse. Como é que vocês pensam em pensar esses projetos, essas pessoas, o interesse das pessoas por esse projeto? Na verdade, a coordenação vai ser toda da FOB, né? Ela vai fazer a organização das equipes. A gente quer manter um projeto extremamente transparente, né? Então, a gente vai abrir espécies de, como se fossem pequenas licitações, onde os projetos se inscrevem para receber a verba da FOB. Esses projetos vão passar por uma avaliação de uma equipe, né? De uma comissão formada pela FOB. Essa comissão ela é completamente voluntária, então criadores, presidentes de clube, os próprios diretores da FOB podem fazer parte. Quanto mais pessoas para ajudar, melhor, né? Então, eu acho que não precisa o cara ser um biólogo, um veterinário, né? Alguém com um conhecimento mais profundo sobre conservação, só basta ter a boa vontade, né? Esse amor pela conservação no coração para falar, vamos fazer um projeto legal, vamos escolher as melhores estratégias para a gente fazer com que isso dê certo, né? E eu acho que já deu certo, viu, Neto? Porque a parte mais difícil é você iniciar, é você dar o pontapé inicial de uma ideia que é completamente nova, principalmente dentro do mundo da criação, né? A gente sabe que existe uma problemática hoje que o dinheiro não é tão fácil para nada, né? Nem para projetos de conservação, nem para os próprios criadores que vão estar, por mais que seja 10 centavos por anilha, isso é uma contribuição, né? O cara deixa de estar colocando dentro do criadouro dele, mas vai estar fazendo essa contribuição. Só que eu acho que é uma contribuição até pequena, né? Uma anilha aí, em média, custa R$3,50, 10 centavos essa anilha vai ser destinado para esse projeto, e em contrapartida a gente vai ter uma contribuição gigantesca, né? A FOB com uma produção cada vez mais aumentando aí de anilhas, né? Novos criadores entrando dentro da federação, a gente consegue cada vez mais ter uma contribuição maior e ajudar efetivamente em um projeto de conservação. Por exemplo, Neto, para o pessoal entender um pouco mais, né? Eu estive recentemente no projeto de conservação da arara azul de Lear, né? É uma espécie que ela foi praticamente extinta na natureza. Ela chegou a ter mais ou menos uns 80 indivíduos na natureza, e o pessoal foi fazendo alguns projetos de reintrodução. Hoje ela tem uma população um pouco mais estabilizada, só que ainda corre sério risco de extinção. Por quê? A base de alimentação dessa arara, que é o licuri, né, é um coquinho. O licuri é uma palmeira, dá mais ou menos uns 2 metros de altura, 3, elas não ficam muito grandes, demora muito tempo para começar a produzir, né, cerca de 15 anos para começar a produzir, e essa é a principal fonte de alimento dessa arara, né? Essa arara come, em média, uns 80 coquinhos por dia. E um dos principais motivos que essa arara entrou em extinção foi justamente a degradação dessa base alimentar, que são as florestas de licuri, né? Como eu costumo chamar lá, como eu vi as araras e tudo mais. A criação doméstica de gado, do bode principalmente, né? Criação de subsistência lá na Caatinga, acabou com que esses bodes começaram a comer em volta ali do licuri. Eles acabam com tudo, né? Destruíram toda essa base alimentar. Então, para você ter ideia, esse projeto, né, que é um dos projetos que estão aí dentro da nossa lista de apoiar, eles conseguem, com o nosso apoio, com essa verba que vai ser destinada, fazer a preservação dessas bases alimentares, ou seja, fazer a aquisição de uma área, né, lá nesse local de ocorrência delas, cercar para que o bode não entre e preservar o licuri, que é muito escasso e demora muito tempo para crescer. Se você preservar um pé de licuri, você tem garantido praticamente um casal de arara de Lear reproduzindo, né? Então, isso vai fazer uma ajuda tão grande para esse animal em tão pouco tempo, né? Vamos colocar aí a curto prazo, 5, 6 anos, a gente já começa a ver um resultado, que eu acho que todo criador que comprou uma ilha na FOB vai se sentir muito orgulhoso de participar de um projeto desse e vai poder falar para qualquer pessoa que chegou na casa dele, falar, até aqueles parentes, né? Ver aquelas tia lá do não sei da onde, mas você cria passarinho, tá preso aí na gaiola. Todo criador sabe que eu tô falando, né? Aí você vai falar, tia, você sabia que a anilha que eu comprei, a federação que eu participo, ajuda o projeto da arara azul de Lear, né, a não ser mais extinto. Então, isso para mim é sensacional, sabe? É uma coisa que a gente vai poder fazer e vai poder fazer a diferença realmente, né? E dar uma resposta para a opinião pública, para as pessoas que são contra a criação e falar, peraí,
a gente ama essas aves até mais do que vocês, né? E a gente está fazendo um negócio efetivo para ajudar esses animais. Não estou lá na minha cadeira, no sofá, confortável, com meu celular na mão, criador não serve para nada, né? Então, isso daí vai ser muito bom para nós, né? A gente já viu essa questão do financiamento, que é através de uma parte do dinheiro da anilha. A questão da legislação, que é uma coisa também que eu acredito que tem que andar no compasso do projeto, né? É um projeto interessante, é um projeto que visa a preservação, mas nós temos legislações específicas ou legislação que permitam esse tipo de projeto, o Andrei? Nós temos as legislações que permitem, né? Na verdade, não se tem muito controle sobre essas iniciativas, sobre esses projetos. Apesar de ser bem burocrático de você implantar um projeto desse em loco, né? Lá no local de ocorrência, de você, por exemplo, construir um criadouro lá para reintroduzir arara azul. Só que como esses projetos agem não diretamente com o animal, mas sim com a comunidade, que é muito importante, né, e com as fontes de sustentabilidade, né, para esse projeto, é uma coisa que depende mais da nossa própria organização, né, apesar de a gente conseguir, através desse projeto, agir em conjunto com as organizações públicas, né? Então, a gente vai chegar no IBAMA, na Secretaria do Meio Ambiente, no Instituto Chico Mendes, falar, olha, a gente está com esse projeto, a gente quer ajudar, se não quer contar com um apoio, né? Vamos dar as mãos aí, fazer um negócio legal, que eu acho super válido e eu acho que é uma das coisas que vai acontecer. Mas a nossa legislação ela é bem um problema, principalmente para os criadores, né? No caso, os criadores que vão sustentar esse projeto, eles são os maiores prejudicados pela legislação, né? Que é uma legislação que cerceia o direito da reprodução do animal, né? É uma legislação que acaba impedindo do Brasil estar ali equiparado com todos os outros países no mundo, de você poder reproduzir as espécies com qualidade de vida, com bem-estar, mas poder reproduzir, né? O Brasil, inclusive, é signatário de vários tratados da Convenção da Biodiversidade, que prevê o estímulo à criação. Isso é previsto em lei. Só que, infelizmente, não é acatado para a nossa classe política, vamos dizer assim, né? E agora a gente está tendo um certo apoio de uns parlamentares que conheceram a nossa realidade, saíram um pouco daquela mídia daquela coisa que o pessoal fala que criação não é legal, que o bicho está preso, vieram conhecer o nosso trabalho, visitaram criadores, né, que falaram, pô, peraí, vocês realmente ajudam, vocês precisam de estímulo, vocês precisam fomentar essa atividade, até porque um dos pilares aí de benefícios da criação em ambiente doméstico é a conservação. O outro, em contrapartida, é o fomento do mercado, né, da economia. A ave está em segundo lugar do pet mais presente nos lares brasileiros. São mais de 39 milhões de aves em ambiente doméstico, só perde para cães. Né? O mercado pet em si, né, que nós fazemos parte, movimenta milhões, né? Gera emprego do cara que trabalha na fábrica de gaiola, do cara que trabalha na fábrica de ração, do veterinário, dos assistentes do veterinário, o cara que construiu a clínica veterinária. Então, a gente tem um fomento muito grande e isso hoje representa 0,02% do PIB brasileiro. Então, gente, não dá para fechar os olhos. Né? Falar que por mero desconhecimento, por mero preconceito, é você não só acabar com um importante setor econômico brasileiro, mas com uma das melhores ferramentas para a conservação da biodiversidade, né? Que é esse projeto que a gente está conversando, e da própria ajuda dos criadores, como é o caso da ararinha azul, do mutum de Alagoas, que graças aos criadores reintroduziram na natureza, então essas espécies estão sendo salvas graças à criação, né? E também do nosso direito de criar. Pô, eu gosto de criar um passarinho da mesma forma que um meu amigo gosta de ter um cachorro, né? Então, eu não entendo às vezes muito isso. Eu acho que as pessoas são muito extremistas, não conhecem muito sobre o assunto, têm uma visão deturpada sobre a criação, e é justamente isso, inclusive esse podcast, né? Que o meu canal no YouTube, que o canal no YouTube de vários criadores que estão entrando aí vão ajudar, né, a gente nessa mudança de consciência da sociedade sobre os criadores, né? A gente falou desse projeto e muitos projetos eles começam e acabam não terminando, né? Muitos projetos acabam não dando certo por várias circunstâncias. Dá para falar de algum projeto, alguns projetos que deram certo no sentido da preservação de espécies de aves, Andrei? Que deram certo, né? Isso, que deram certo.
Isso, né? Porque assim, a gente tem projetos que não dão certo, assim como qualquer empresa ou qualquer iniciativa, isso é super normal, né? O que importa é as pessoas tentarem, desenvolver, aprender com o erro e fazer, então isso vai sempre existir. Agora, nesse caso da conservação, através da ferramenta Exito, ou seja, quando eu falo Exito, é criação em ambiente doméstico, criadouros, a maioria dos projetos deram certo. Eu vou explicar por quê, isso pode gerar até uma certa polêmica. Eu já falei isso num debate com uma pessoa que é contra a criação, mas é muito importante a gente dizer a realidade. Tem coisas óbvias que precisam ser ditas para a gente, o que a gente precisa fazer, né? Mas, assim, todo projeto que parte da iniciativa privada, ele tem uma chance muito maior de dar certo, na minha opinião. Todos os grandes projetos que eu conheci, da Arara Azul de Liar, principalmente, do projeto da Ararinha Azul, que eu faço parte, né, uma espécie extinta desde os anos 2000, tem até o filme Rio, né? A criançada aí já deve ter assistido, tem o Blue lá, faz a representação justamente desse projeto, né? A última ararinha azul que foi solta na natureza desapareceu no ano 2000, desde então não tem mais resultado, e agora esse criador na Alemanha, né, que é esse TCP, mandou 53 exemplares para o Brasil em 2019, pouquinho antes da pandemia. Eu acompanhei a chegada dessas aves, elas estão lá na Caatinga, para onde eu devo passar o meu Natal e Ano Novo, lá no meio do mato. Quer dizer, meio do mato não, que nem mato tem lá perto, né? A gente vai ficar confinado lá mesmo, cuidando dessas aves, que em breve elas serão reintroduzidas à natureza. Olha que legal, gente, parece um filme de ficção científica, né? Você falar que uma espécie extinta na natureza foi uma pessoa, um criador, reuniu pela Europa, pelos criadouros zoológicos, fez a reprodução desses exemplares, inclusive utilizando a inseminação artificial, que é uma tecnologia do homem, né? Aumentou a população dessa espécie para mais de 200 indivíduos, mandou 53 para o Brasil e agora vai ser reintroduzido. Então, esse é o maior exemplo de um projeto de conservação através da iniciativa privada, ou seja, do dinheiro do próprio bolso do criador, sem ajuda, sem nada. Ele que fez ali o seu grupo de patrocinadores, de pessoas interessadas, dedicou o seu tempo junto com a sua equipe e tudo mais, teve apoio do governo brasileiro, sim, aí para a questão de trazer questões burocráticas e tudo mais, mas a maior parte do projeto, principalmente falando de financeiro, é custeado por essa entidade, por essa ONG, né, esse criador, e deu super certo, né? A gente está a um passo de fazer o primeiro lançamento das aves na natureza. Então, provavelmente daqui uns 4, 5 anos, a gente vai poder ver a ararinha azul criando lá nas Caraibeiras, lá na beira do Riacho Melancia, que é uma coisa que a gente só vê naquelas imagens antigas de algum pesquisador que filmou antes de 2000, ou em alguma música lá do sertanejo da região, que são muito bonitas de ouvir, apesar de tristes, né? Porque a gente sabe que a ararinha não se encontra mais lá, por enquanto, né? Lá atrás você falou desse termo criar é preservar. E aí, no artigo da revista Brasil Ornitológico, fala que isso não seria um conceito, e sim uma obrigação. Gostaria que você explicasse exatamente por que criar é preservar não é um conceito e sim uma obrigação. Essa é uma excelente pergunta, viu, Neto? Eu gostei, hein? Mas é um pouco... Eu acho que é a obrigação de todo criador, porque a gente trabalha com animais, né? Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer por tudo que aconteceu no passado, né? Eu acho que isso é uma obrigação, e eu não acho que é só uma obrigação, eu acho que é uma paixão. Eu garanto para você, Neto, que se você chegar em qualquer criador e perguntar para ele se ele está disposto a destinar parte do seu plantel, né? Principalmente os criadores de aves nativas aqui do Brasil, curió, bicuda, azulão, arara, papagaio, falar assim, olha, a gente está com um projeto, a gente vai destinar 20% da sua produção anual para a conservação dessas espécies. Eu garanto para você que eu tenho certeza que todo criador toparia participar, mesmo precisando daquela graninha para pagar um funcionário, para pagar a ração, que não é fácil, eu tenho certeza que a galera toparia. Mas quando eu falo de obrigação, é porque é uma responsabilidade que a gente tem que ensinar os criadores a ter, né? Eu vejo que muitos criadores, eles não ligaram ainda o interruptor para a questão da conservação, para o papel dele como criador na sociedade. Eu vejo que muitos ainda encaram a nossa atividade como um hobby,
como um simples hobby. Eu acho que também é, mas de uma forma bem pequena, dentro de um montante todo que representa no meio da sociedade, né? Então, o criador entendendo a importância dele, a obrigação dele, os deveres, né, e os direitos, eu acho que a gente consegue ter uma ferramenta muito bacana, inclusive da própria valorização dele como criador, da valorização das aves dele, né? Ele vai dar um valor maior para o plantel que ele tem para ave, independente de ser um periquitinho australiano de R$ 5 ou uma cacatua negra de R$ 250 mil, ele vai dar o valor para aquele animal porque ele reconhece a atividade dele, né? E a obrigatoriedade está em cima disso, né? Às vezes pode pegar mal o pessoal, não sou obrigado a nada, né? Eu crio aqui porque eu gosto, vendo, tá certo, né? Eu que tento colocar esse conceito na cabeça das pessoas para ativar esse interruptor aí na cabeça de falar, qual que é meu papel, né? Aqui como criador, o que eu consigo ajudar, o que eu consigo retribuir, né? Porque, se a gente não passar a se importar com isso aí nos próximos anos, nós criadores provavelmente não teremos essa atividade para continuar, né? E a gente também não vai ter esse conceito de falar, peraí, eu crio por causa disso, eu gosto de conservar, eu tenho amor pelas aves, eu não sou esse explorador como vocês estão falando, entendeu? Então isso é muito importante. É porque existem duas situações que eu acho que elas cabem muito nesse comentário seu. Uhum. Existe uma coisa que é o tráfico, existe uma coisa que é o comércio. Gostaria que você me posicionasse exatamente nessa questão, que me parece que elas são próximas, mas são distantes ao mesmo tempo. Uma coisa é você comercializar aves. O cara tem lá uma loja, pagando seus impostos, autorizada, ele vende aves. Outra coisa é o tráfico de aves. Gostaria que você colocasse essa questão, porque me parece bastante emblemática nessa discussão. Nossa, isso é muito importante. Inclusive, esse é um dos maiores problemas da nossa atividade, né? Porque as pessoas confundem muito traficante com criador, e são coisas completamente diferentes, apesar de parecidas, entre aspas, por uma questão que a mídia acabou empurrando nas pessoas, uma cortina de fumaça. A gente sabe que o tráfico é a terceira maior atividade ilícita no mundo, né? Ela só perde para o tráfico de drogas e armas, gente. Então, isso é uma coisa muito grande. Verdadeiramente malfeitores, né? A gente não consegue nem chamar essas pessoas. É uma atividade tão inescrupulosa que a gente não consegue denominar direito, porque traficante é um termo muito simples para um cara que faz uma coisa tão, né, absurda com um animal. Mas a gente tem essa problemática das pessoas associarem o criador com o traficante. E isso é uma coisa muito complicada, porque são coisas extremamente diferentes. Quando o cara fala assim, fulano de tal, um criador fez sacanagem, né? Isso não é um criador, isso é um traficante. Ele tem as aves, né? O criador, ele trata de uma forma diferente. Ele fornece o melhor para sua ave, melhor alimentação, melhor ambiente, se preocupa com o bem-estar, com a qualidade de vida, né? Com a reprodução daqueles animais. Um animal bem de saúde, bem adaptado, ele vai reproduzir, pelo contrário de um animal que não tem uma boa alimentação, um bom ambiente, um bom manejo para formar o casal, esse animal não vai reproduzir. Então, o traficante é simplesmente um malfeitor que retira animais da natureza para pura e simplesmente lucrar em cima disso. Tem um relatório da Rentas, né, que foi realizado. Esse relatório apresenta um dado muito triste, mas importante da gente saber, que a cada 10 animais capturados na natureza, apenas um chega vivo no destino, ou seja, outros 9 morrem, né? Então a gente calcula que se um criador de papagaio, né, que é uma das espécies mais traficadas aí, reproduz um papagaio em ambiente doméstico de forma sustentável, de casais legais, com todas as autorizações, com bom manejo, alimentação e tudo mais, outros 9 deixam de ser capturados na natureza. Então essa é uma estatística muito importante para a gente utilizar, porque verdadeiramente a criação legal, ela gera uma demanda, né, ou gera uma oferta legal para as pessoas que querem ter um animal de estimação diferente em casa, um animal silvestre, entre aspas, né? Silvestre é só o animal que é da natureza. O que está aqui em ambiente doméstico já foi reproduzido várias gerações, eu chamo de nativo, eu acho errado chamar de silvestre, né? Mas só para entender um pouco desse conceito. Então, a criação ajuda verdadeiramente a acabar com o tráfico,
bate de frente com o tráfico. No meu ver, é uma das principais formas de você combater o tráfico, né? A gente tem uma demanda histórica, né? Por animais desse tipo, como animais de estimação, né? Isso vem dos índios. Gente, os índios chamavam esses animais de xerimbabo, né? Uma coisa que gosta, aquela coisa... Tem um comportamento não de usar o animal para qualquer coisa, mas era uma relação afetiva que os índios têm, ainda têm, né, com esses animais, pegar uma arara, ter um papagaio e tudo mais. Isso vem de milhares de anos atrás, né? A gente tem registros de grandes impérios que, né, os imperadores adoravam. Alexandre o Grande, por exemplo, era um apaixonado por aves. A gente pode dizer até que ele era um criador, porque ele chegou a reproduzir algumas espécies. Algumas espécies, por exemplo, o Psittacula Alexandre, né, é em homenagem ao Alexandre o Grande, né? Tem outros grandes nomes. Existem registros de papagaios mumificados no Antigo Egito, né? Foram encontradas múmias de papagaios, né? Inclusive papagaios que não eram daquela região, né? Que foram trazidos da África e até de outros lugares. Então, isso é histórico, é uma demanda histórica. O ser humano se encanta por animais, principalmente aves, há muitos e muitos anos, né? Eu tenho uma pintura, eu gosto muito de usar essa pintura em algumas matérias para explicar às pessoas essa história, né? Chama De Menagerie, né? Que é o zoológico em francês. E nessa pintura, se não me engano, ela é de 1851, ela retrata no mesmo quadro um papagaio do Congo, um Agapornis canus, um Loris chlorocercus, né, uns papagaiozinhos que a gente chama de Loriculus galgulus da Indonésia, né, da Oceania, alguns Loris. Ou seja, isso mostra que naquela época, na Europa, já existia o comércio desses animais, porque numa mesma pintura tem animais da Oceania, animais da África e tudo mais. Então, isso prova esse comércio há muitos anos atrás, né? Então, a gente não pode ignorar, simplesmente que nem o pessoal que é do contra aí falar, não, tem que acabar com a criação, fecha tudo os criadores, e na onde que a gente vai colocar 39, tantos milhões de pássaros no mundo? Como que a gente vai fazer isso? Né? Então, as pessoas elas apresentam umas ideias e não a solução real para o problema. Né? Se a gente está combatendo efetivamente o tráfico, que é realmente o oposto da criação, por que não dar incentivo para essa atividade, fazer com que as pessoas evoluam? Sim, eu acho que a gente não tem uma perfeição na criação no mundo, né? A gente tem ainda que trabalhar bastante, buscar outras formas de bem-estar, de qualidade de vida, mas a gente está no caminho certo, né? E a gente está, por enquanto, apresentando as melhores das soluções para combater esse problema, né? Você falou de algumas aves que estão em extinção, e no artigo fala uma em cada 4 espécies estão ameaçadas de extinção. Isso é muito relevante, é um número realmente preocupante. O que leva à extinção? O tráfico, o mal criador, a ação do homem na natureza, tirando inclusive o alimento de algumas aves que gostam de determinadas frutas, etc. E tal. O que leva a esse processo de extinção? Porque não é um processo simples. Não é da noite para o dia, isso é no decorrer de um tempo, né? Exatamente. Eu sinto em dizer, porque eu me incluo nisso como ser humano, né? Mas o avanço do homem, ele é responsável pela extinção de várias espécies, né? A gente hoje fala muito sobre sustentabilidade, justamente que é para a gente encontrar formas de conseguir evoluir, né? De modo que a gente não atinja negativamente o meio ambiente. Né? Hoje mesmo é uma coisa nova para mim, eu estou estudando, acho bem interessante, está um assunto até pela COP26, né? Os créditos de carbono, acho uma ideia muito legal, porque o crédito de carbono é uma solução, né? Eu acho que é um mercado do futuro, pode virar até um mercado de ativos aí em breve, nessa questão de ter de mãos dadas o desenvolvimento econômico junto com a conservação da natureza. Então, acho uma ideia genial, por mais que esteja um pouco longe ainda, né? Mas eu acho que o Brasil tem muito, inclusive, para crescer nisso. Agora, são muitas as causas, né, da extinção. E uma coisa que a gente pode constatar é que ela é para sempre.
né? A extinção, no caso da ararinha azul, foi extinta na natureza. Ainda tinham 30 exemplares em ambiente doméstico, né, em criadores zoológicos, por isso que ela foi salva. Mas se uma espécie foi extinta, até onde a gente sabe, né, não inventaram nenhuma tecnologia que nem de filme, aí que vai lá, pega o gene, reproduz um animal, né, extinto e tudo mais, é para sempre, né? Então, é muito complicado, porque a gente tem várias causas principais, né? Uma delas é o tráfico, realmente, representa uma grande parcela disso. A outra é a perda de habitat, né? Essas aves estão sofrendo cada vez mais com a ação da agricultura, né? Com o avanço das cidades e tudo mais, e estão perdendo seus hábitats, principalmente suas áreas de nidificação. A gente sabe que, principalmente as aves, têm um processo diferente de reprodução, elas são sistemáticas aí quanto a achar as áreas de nidificação com segurança, precisam de oferta abundante de alimento, né, para a reprodução. Outro, já citando aqui, né, a oferta de alimentos, então as bases alimentares estão entrando em escassez. A gente tem um exemplo, por exemplo, né, na Indonésia, uma das principais espécies ameaçadas de extinção é a cacatua moluca, né? Ela está sendo extinta justamente porque a região onde ela vive está sendo transformada completamente em plantações de palmeiras, né, para extração de óleo. Então, se eu não me engano, é Dendê, tá? Mas você olha as imagens de satélite, você vê aquela região completamente assim diferente daquela mata tropical super densa, né? E você acaba vendo ali só as plantações de palmeiras em grandes extensões de terra, né? E a espécie fica sem ter onde nidificar, sem ter o que comer, né? Pô, se desenvolver, né, como espécie. Então, isso é um grande problema, principalmente de espécies que vivem em micro-regiões, né? Tem espécies que são muito abundantes, por exemplo, a gente fala maritaca, você vê do Iapoque ao Chuí, né? Você vê do Rio Grande do Sul até o Nordeste, várias espécies. Só que a gente tem outras espécies que vivem em pequenas regiões, né? A ararinha azul, por exemplo, ela vive na região da Caatinga, mas ali em torno do Riacho Melancia. Quando o Spix encontrou ela na natureza, ela já era super rara, né? Já existiam pouquíssimos exemplares na natureza. Então, é uma ação do homem, né? Pela perda de habitat, pelo tráfico de animais, né? Infelizmente, que acabam levando essas espécies para a extinção. E esse número é muito triste, né? 1 em 4 espécies estão ameaçadas de extinção. Isso é muito preocupante. Imagine daqui 10 anos, né? Essa é a pergunta que eu me faço. Falo, como é que vai ser daqui 10 anos? Né? Quantas espécies? Se a gente não fizer nada agora, se a gente só olhar, esse número vai aumentar e provavelmente a gente vai sofrer com a extinção dessas espécies, que, por incrível que pareça, né? Parece que até a gente é meio lesado, assim, extinguindo essas espécies, né? Degradando o meio ambiente, vai ser ruim para a gente mesmo. Onde que nossos filhos vão morar, né? Ou como que eles vão viver? É interessante, porque você estava me contando essa situação, e eu me lembro muito da minha adolescência, onde a gente tinha uma grande quantidade de aves, andorinhas, pardais, rolinhas, pássaros pretos, entre outras espécies, em abundância. Houve uma transição da laranja, da citricultura aqui na nossa região, para a cana-de-açúcar. E isso foi fazendo com que essas espécies, ano a ano, fosse diminuindo a sua quantidade no habitat. Então, a gente percebia claramente que os fios que ficavam cheios de andorinhas, por exemplo, de pardais, em determinados horários, eles acabavam, com o passar do tempo, com a transição da cultura, por várias características, a cultura da laranja tem uma característica muito propícia para as aves, e a cultura da cana já não tem a mesma característica propícia para as aves. A gente foi percebendo exatamente a diminuição, e até algumas espécies a gente já não consegue ver mais aqui na cidade. Então, acho que é bem isso que você falou, né? Essas mudanças indiscriminadas, essas mudanças que são feitas sem uma disciplina, acabam provocando, consequentemente, a extinção de várias espécies. Pode ser que não seja nem intencional, algumas até são, né? Porque elas tiram proveito do meio ambiente, mas outras, a gente percebe que, às vezes, a ação do homem, ele não quer fazer isso, mas acaba acontecendo, né, André? Então, eu acho, e assim, às vezes o pessoal, né,
Até os amigos que conhecem falam, pô, o Andrei tá um ambientalistazinho, né? Tá falando igual aquele galera do Greenpeace e tal. Mas eu acho que assim, ó, a gente tem que saber o que realmente está acontecendo e saber também que existe um outro lado. Eu, por exemplo, sou super a favor do desenvolvimento agrônomo, né? Eu acho que é super importante para nós, né? Para a sociedade em geral, para a economia, mas eu acho também que isso tudo pode andar de mão dada, né? Como, por exemplo, esse negócio dos créditos de carbono. Gente, isso é genial, né? Isso, eu acho que tinha que ter um podcast só para a gente falar sobre isso, mas porque é um assunto extremamente complexo e tal, um pouco difícil de entender no começo. Mas se vocês estão aí em casa, parar e pesquisar um pouco o que é crédito de carbono, o que isso pretende ajudar o meio ambiente, isso é muito interessante, porque é justamente essa ligação, né, entre o sustentável, né, o desenvolvimento econômico e tudo isso junto. Então, eu também não acho que é intocável, né? Tem um texto, inclusive, que eu acho que o Brasil é o que mais sofre com isso, né? Uma pressão global aí de todos os outros países querendo colocar o Brasil como um vilão ali da Amazônia, dos animais e tudo mais. O Brasil é um dos países que mais conservam, que mais preservam no mundo, né? Aqui a gente verdadeiramente tem leis para isso, né? Leis bem rígidas, eu acho que precisam ter até inclusive mais, só que assim, a gente já está num caminho bem diferente de todo o resto do mundo, né? E tem um texto que é muito interessante. Se eu falar errado aqui, até peço perdão, mas é Farms Here, Forest There, né? Então, fazendas aqui, florestas lá. Na Europa, a galera quer fazendas lá, né? E as florestas aqui, na Europa, no mundo todo, aliás, né? Que o Brasil, não, o Brasil tem que preservar aqui, isso aqui lá, mas o Brasil faz isso. Eu acho de uma forma bem feita, só que a gente pode fazer ainda mais. E fazendo isso, andando de mão dada com a sustentabilidade, eu acho que o Brasil tem tudo para se tornar uma potência muito grande nos próximos anos. Inclusive, voltando para o assunto aí da criação, eu acho que a gente tem tudo para se tornar um dos países que mais concentram criadores, porque a gente tem uma fauna e flora espetacular. Isso não estou falando só de aves, a gente pode criação de répteis, criação de anfíbios, mamíferos e tudo mais. Eu tenho um relatório na mão aqui com 600 páginas, incrível, que mostra os benefícios da criação, por exemplo, de jararaca, né, para extração do veneno, para produção de remédio. É uma atividade que causa pouquíssimo dano, né, quase zero, inclusive ajuda a conservar, porque essas jararacas são trazidas por fazendeiros, que ao invés de matar ela lá que está dentro da casa e tudo mais, leva para o projeto, né, e acabam tendo uma... assim, dá para fazer tanta coisa, né? Tanta coisa legal que, assim, eu não sei por que isso ainda não é feito, né? Só que ao invés de eu ficar reclamando, por que a FOB não faz isso? Por que o político lá faz isso? A gente tenta fazer de alguma forma a nossa parte, né? Tenta entrar nisso e ajudar alguma contribuição, dá cabeçada, erra, é assim mesmo, fala besteira, mas depois conserta. Esse é um processo de evolução, né? Mas uma coisa que você falou, você até citou aí da cana-de-açúcar, né? Você sabe qual que é a espécie de ave mais rara do mundo? Não sei. É o mutum de Alagoas. Porque o mutum de Alagoas, ele foi pego, né, os últimos exemplares pelo Pedro Mário Nardelli, é um cara que eu acho que todo brasileiro, todo criador devia ter esse nome na ponta da língua e talvez um quadrinho no fundo do criador homenageando esse cara, porque é a verdadeira representação da criação. Ele pegou os últimos exemplares dessa espécie, que é o mutum de Alagoas. O mutum de Alagoas, ele foi praticamente dizimado pelo programa pró-álcool do governo na década de 70, na região da Mata Atlântica e ali em Alagoas. Então, viraram pequenos fragmentos de mata, porque o resto virou tudo plantação de cana-de-açúcar, e o que tinha, a população acabou matando, porque é um galinhão, né? É um mutum, é um cracídeo. É um cracídeo preto grande, então o pessoal matava para comer, tem registros de índios que matavam para comer, então essa espécie sofreu com a perda de habitat, né, que foi para o programa pró-álcool e tudo mais, desenvolvimento agrônico da região, foi pela caça, né? Predação. Isso, foi pela caça dos índios e do pessoal que queria comer,
agora está passando pelo problema do bottleneck, né, que é o gargalo genético, ou seja, apenas 3 exemplares. Como é que você vai fazer uma variabilidade genética disso? Isso é um dos maiores desafios do projeto de conservação. Só que graças a esse cara pegou os últimos exemplares, trouxe para um projeto, agora o Azeredo, em Minas, reproduz, o Beto Polizel, um grande amigo, inclusive um abraço, ele deve estar ouvindo aí, reproduz em Itatiba, faz parte do projeto, meu grande amigo Luiz Fábio, que é curador do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, e vários amigos trabalham dia e noite nisso há muitos anos para reintroduzir os primeiros exemplares que serão reintroduzidos em breve, né? Alguns exemplares, inclusive, eu acho que foi do Parque das Aves, né? Que é lá em Foz do Iguaçu, foi destinado lá para o parque em Alagoas, que eles vão fazer a primeira reintrodução. Esse é o principal exemplo que eu gosto de citar sobre a importância da criação para resolver todos esses problemas, do tráfico, da caça, da perda de habitat, né, resultando aí agora na esperança da espécie, né? Vão salvar essa espécie da extinção, que é muito legal. Então, assim, tem tanta coisa para a gente falar desses projetos, essas coisas, acho que é muito legal falar sobre isso, cara. Eu tô até feliz de poder ter esse espacinho aqui, de poder contar para o pessoal que realmente os criadores ajudam, que a gente está conseguindo fazer um trabalho legal. Quando eu falo a gente, eu me incluo no setor da criação, né? Porque quem está botando a mão na massa mesmo nesse projeto aí do Mutum de Alagoas são essa galera que eu citei, e mais outros. Até não quero ser errado aqui e esquecer o nome de alguém, né? Mas fica meus parabéns aí para todo mundo que coordena esses projetos. E assim, Neto, eu sei que eu falo demais aqui, mas é legal essa espécie, e ela é mais rara do que a ararinha azul, né? Só que a ararinha azul ganhou um filme na Disney, é bonitinha, pô, dança. Agora o outro que é uma galinha uma preta, né? A galera não tá muito nem aí. Isso não traz tanta visibilidade. Essa visibilidade quem tem que trazer somos nós criadores. Quando a FOB posta aí alguma coisa nas redes sociais, mais os criadores têm que usar a maior força que tem, que são as redes sociais aí, e compartilhar isso, né? Apoiar essas iniciativas. Quando sai uma matéria no jornal desse projeto, compartilhar, mandar para a família, mandar lá para aquela tia que vai na casa no final do ano e fala, você fica criando passarinho e tudo mais. Isso é muito importante. A gente precisa divulgar. Se a gente não divulgar, fica, eu não vou compartilhar isso aqui, porque quem está lá é aquele criador que eu não gosto. Sei que lá, gente, a gente tem que parar com isso, né? A gente fica reclamando de legislação aí, mas os criadores não são unidos, pô. Tem que se unir todo mundo aí, brigar por todo mundo junto, né? Mas isso não é o mal só do criador de pássaros, né? Essa desunião parece que é uma coisa meio que generalizada em todas as categorias. Mas você falou de algumas experiências em nível nacional bonitas, como essa da ararinha e outras. Em nível internacional, você viajou bastante. Você conheceu alguma experiência que vale a pena a gente trazer aqui para o pessoal que está assistindo o podcast? Alguma coisa que você viu lá fora que te despertou, te chamou a atenção, te fez se encantar com aquilo? Muitos, né? Eu acho que assim, eu visito criadores desde que eu me entendo por gente, né? E, pô, isso foi a minha escola, né? Foi visitar criadores. Então, quando o pessoal fala assim, pô, Andrei, qual o livro que você fez alguma faculdade? Tudo mais? Eu falei, não. A minha escola, tudo que eu aprendi foi visitando criadores. Porque eu vou visitar, sei lá, o Bebeto aqui em Ibiúna, você chega lá, o cara tem um manejo completamente diferente, uma dica que ele pode passar, né? Ou você vai aqui em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, já tem uma outra cultura de criação, usa um ninho diferente. Então, cada lugar que eu fui, hoje eu posso dizer que eu conheço a maioria dos criadores no Brasil, e isso eu me orgulho muito de dizer, porque foi uma coisa que eu falei, eu quero visitar todo mundo, quero ser amigo de todo mundo e aprender com todo mundo. E eu acabei conhecendo. E só que, assim, por mais que tenha uma diferença você sair do seu próprio criador aqui de casa e ir visitar um amigo aqui no Brasil, nada foi parecido quando saí daqui para Berlim e para Alemanha, né? Foi um convite, até brinco, porque quando eu era adolescente, né, eu jogava bola e hora que eu era bom pra caramba, e meus amigos podem confirmar, viu, Neto? E eu jogava no São Paulo e apareceu uma oportunidade de você se inscrever para um programa do Bayern de Munique, eu lembro até hoje, né? E, pô, Bayern de Munique, Alemanha, da onde que eu venho aqui, da onde que eu nasci, ir para fora do Brasil é uma coisa muito surreal, é um sonho muito distante, né?
E eu lembro que meu pai me inscreveu nesse negócio, falei, não, vamos torcer, quem sabe eles chamam vocês para jogar lá, e você vai para a Alemanha lá jogar bola e tal, né? Obviamente isso não rolou, né? Óbvio, meu nível de futebol acho que era bem ruim perto de lá, enfim. Só que anos depois, né, surgiu essa oportunidade, eu fui convidado por um amigo, eu conheci ele aleatoriamente, nem sabia que ele era ele, recebi ele aqui no Brasil, a gente começou a conversar, não sabia falar inglês, foi aquelas coisas muito aleatórias, sabe, que um dia eu pretendo contar em detalhes, que é uma história interessante, engraçada, mas no fim esse cara era dono de um dos maiores criadores do mundo, que é esse projeto da Ararinha Azul. Lá ele cria cacatua negra, os papagaios ameaçados do Caribe, que só ele tem, só ele reproduz, né? E ele me convidou para ir junto com a minha namorada, a Juju, né? Ela faz medicina veterinária, deu certinho para a gente, ela já cursava veterinária na época, e a gente foi convidado para ir para lá, né? E eu não tinha passaporte, não tinha nada, foi uma correria, porque ele convidou para ir 2 meses depois, no fim deu tudo certo. Chegamos lá, um frio desgraçado, né? Aquela coisa de você, assim, totalmente diferente, pegamos -3 graus, logo chegamos, saímos daqui, estava com 30 e pouco, e foi uma coisa muito diferente, porque além de você ter esse choque cultural, de você conhecer outro país, outras pessoas, né? Eu quando eu fui para lá, era para a gente ficar, para conhecer, para fazer uns vídeos, para divulgar, né? Porque nessa época eu já tinha uma influência, um canal já grande, mas eu falei assim, olha, eu quero trabalhar como um funcionário aqui, eu quero limpar chão, quero ver ninho, quero alimentar filhote, quero aprender isso, você me ensina? Não, beleza, e foi assim, cara, -3 graus, 4 graus, eu lá limpando o chão, que nem eu faço aqui no meu criador todo dia. Eu brinco que você pode ser o criador mais famoso do mundo, você pode criar cacatua, né, os criadores aí que tem um monte de bicho. Se você não tiver só espátula e limpar a bandeja do seu passarinho todo dia, você não é criador. Então, isso a gente vai fazer eternamente. Tendo um periquito, tendo 20 mil cacatuas, a gente vai ser assim, né? E lá eu fiz exatamente isso. Então, foi um aprendizado muito grande, foi um choque de realidade muito grande para mim, porque eu vi uma outra experiência, eu vi uma técnica. Os alemães, quase em tudo, né? Eu acho que, assim, detalhes para eles fazem toda a diferença. Isso na criação realmente faz a diferença, né? Então, eu vi uma dieta, né? Uma rotina de alimentação das aves diferente. Eu trouxe essa tecnologia, esse conhecimento para o meu criador e mudou completamente da água para o vinho meus resultados, né? Então, às vezes, as coisas que a gente fala nos grupos de WhatsApp, que a galera fala, você está falando besteira, eu uso isso há 40 anos e dá certo, né? É uma coisa que a gente resolveu mudar um pouquinho e deu super certo. E foi mais isso que me chocou, sabe? De você chegar lá, o cara pesar a ração, pesar a semente em questão, assim, gramas. Eu tenho um vídeo, depois eu até mando pra galera, acompanha lá no Instagram, não sei. Tem um amigo que eu conheci lá, ele é um russo, é um moleque jovem, entende tudo sobre reprodução de papagaios, e todos os dias ele tem uma balancinha de precisão e ele vem com um copinho e vai colocando assim, ó, grãozinho por grãozinho, porque tinha que dar 32 gramas para o papagaio se alimentar na parte da manhã. Então, dava 33, ele arrancava o grãozinho. Dava 32, ele colocava um. É preciso. E aquela ave, ela tem uma alimentação 3 vezes por dia, diferentes alimentações, e 4 vezes por ano ela muda de acordo com a sazonalidade da natureza. Então, foi uma coisa assim, um aprendizado, Neto, que eu falo assim, cara, eu podia ter feito qualquer faculdade, qualquer lugar, eu não ia aprender. E tem outras coisas também que parece para a gente super simples, que a gente acaba passando para eles, entendeu? Então, isso que é muito legal. Mas a primeira vez que eu cheguei e vi um Amazonas São Vincent, que é um papagaio da ilha de São Vincent, né, no Caribe, super ameaçado. Ele é um papagaio gigantesco. Ele tem mais ou menos uns 40 centímetros, assim, ele pesa quase 1 quilo, ele é dourado, a coisa mais linda. Eu juro para você, eu fiquei hipnotizado. Parei na frente do viveiro, assim, ó, podia me acudir, podia fazer o que quiser, eu fiquei olhando aquilo, falei, meu, como é que pode, né? Então, os criadores, eu acho que me entendem o que eu estou falando, porque é paixão mesmo, né? E aí você vê ararinha azul, cacatua negra, uma coisa que eu não tinha visto no Brasil, e você vê lá, tem a oportunidade de alimentar o filhote, de fazer um manejo reprodutivo, né? Fazer amizades, porque você está lá, vem um criador da Áustria, vem um criador, porque lá é tudo muito perto, e aí você acaba conhecendo, vai visitar. Então, eu estava lá um dia, fui visitar um criador de papagaio do Figo, né? Coisa mais espetacular do mundo, assim, são histórias que dá para a gente contar que
aquela ave que você olha no livro, assim, ó, né, e fala assim, meu, será que alguém cria isso no mundo? Aí você vai no porão do cara, o cara tem um criador espetacular disso, reproduzindo e tal. Recentemente, Neto, inclusive, eu fui há um mês e meio atrás, fui para o Panamá. Eu fui convidado por um amigo, inclusive, grande abraço para o Zé Olímpio aí, ele convidou eu e o Beto, né, que é o meu amigo aí das viagens e tudo mais, um parceiro da criação, e a gente foi conhecer esse criadouro já com uma esperança muito grande de ver algumas espécies que não existem em nenhum outro lugar do mundo, né? Só que chegando lá, a gente se deparou com uma coisa, o quintal do criadouro, para onde os bichos ficam olhando, assim, os viveiros são direcionados, é simplesmente o mar do Caribe, água cristalina, com aqueles iates e tudo mais. Eu falei, cara, que é isso, né? E aí você começa a ver aves, o cara tem mais de 3.000 aves de 400 espécies diferentes, né? Então ele tem ecletos azul, mareninha azul, que só existe lá, não existe em nenhum outro lugar do mundo, papagaio cubano azul, né, com a Amazon leucocéfala, todas essas raridades. Ele tem quetzal, né? Quetzal, que é um bicho lendário. Todo mundo, acho que há uns 2 anos atrás, eu lembro que eu estava lendo um artigo e eu li que o quetzal não sobrevivia por mais de 15 dias em ambiente doméstico, né? E eu cheguei lá e vi o cara reproduzindo esse animal com sucesso, né? O quetzal é uma ave verde, que tem uma cauda de 1 metro. Pô, coisa mais linda. Os maias utilizavam as penas dele, que significavam poder, né? Tem toda uma mitologia por trás da ave. Ela tem o peito vermelho, falam que é porque ela deitou em cima do chefe maia, lá quando os espanhóis chegaram nessa região, né, da Mesoamérica, dominaram tudo, mataram todo mundo, e parece que esse Quetzal pousou em cima do chefe, né, e se manchou de vermelho. E isso é uma história que, inclusive, fundou a Guatemala. Então, assim, a gente fala, quando eu falo para minha família, eu falo assim, são aves. O pessoal fala, tá viajando, né, passarinho e tudo mais. Mas existem tantas histórias por trás disso, né? Existem tantas coisas legais que a gente tem para falar sobre isso, que é muito bacana, cara. Essa coisa do balde preto, que o pessoal te conhece como criador do balde preto, isso é coisa tua, exclusiva? É uma técnica própria? Que história é essa? Cara, é muito legal, porque foi também espontâneo, né? As melhores ideias surgem assim. Por quê? Quando eu limpava o ninho das minhas aves, eu usava qualquer balde que eu achava para colocar o filhote enquanto eu limpo, né? Que daí eu passo a espátula, lavo, passo um pozinho ali, um bolfo para tirar qualquer ácaro e tudo mais. E aí, um dia, eu estava sem esse balde, porque tinha rachado, caído no chão e tal. E aí eu vi um balde preto em cima da pia, que era da minha mãe. Inclusive, ela está aqui perto, aqui, deve estar ouvindo, né? E eu falei, não pensei 2 vezes, fui lá e peguei o balde. Pô, deu uma puta confusão, né? Ela ficou brava, porque era o balde dela, do lixo dela e tudo mais. Mas, no fim, o balde preto, quando eu coloquei, eu falei, cara, os bichos ficam bonitos dentro desse balde. Parece que realça a cor, né? A coloração ali dá uma foto bem legal. E eu gosto também desse contraste do preto e tudo mais, tô até de preto aqui, né? E eu falei, puta, legal. E fui e tirei uma foto. Essa foto eu postei, comecei a colocar nos vídeos na hashtag. Hoje em dia, o meu Instagram é praticamente balde preto, porque eu acho que não representa só uma foto bonita, mas sim eu compro o casal, né? Quando eu pego um casal, monto o casal, dou a melhor alimentação, faço processo de formação, ambiente, ninho, alimentação, que dá uma trabalheira danada. O resultado de tudo isso é ver o filhote em balde preto, porque ali o filhote já está empenado, já deu para ver a coloração, a mutação e tudo mais. Então, virou uma marca registrada. Até o pessoal brinca aí, né? Me manda, pô, André, é o fulano de tal copiando a sua ideia. Eu falo, cara, eu fico feliz, porque é uma forma de saber que as pessoas gostam do seu trabalho. Você não patenteou essa ideia. Eu vi uma frase. Neto, eu vi uma frase do pessoal falando, se ninguém te copiar, é porque você não está fazendo uma coisa legal. Você tem que fazer, se alguém te copiar, é que você está no caminho certo. Hoje, pô, até os caras que não gostam de mim estão copiando o balde preto, então eu estou sossegado. Então, vai para frente, eu acho legal. Eu vou até criar alguma coisa assim, do pessoal postar as fotos em balde preto e a gente dar um prêmio para a galera, porque eu acho que estimula a criação, né? Ver o balde cheio de filhote ali, puta, isso eu fico horas olhando. Ninguém sabe, viu, Neto? Mas eu fico mais de 2 horas para colocar os filhotinhos certinho, porque eu tenho toque, e isso é sério.
Então tem que ficar tudo alinhadinho, assim, não pode ficar um para lá, outro para cá, tem que ficar tudo certinho. Então demora pra caramba, mas é legal. Andrei, apenas 25 anos, com muita história, com muita vivência, com muita experiência. Gostaria que você, primeiro, me passasse de onde veio tudo isso. E depois que você desse uma dica, porque eu acho que o jovem hoje ele está se afastando de algumas coisas. E a criação talvez seja uma delas. E com essa pouca idade e com tudo isso que você vivencia, de onde vem tudo isso? E o que podemos passar para gerações futuras que tenham interesse em criar? Legal, eu gosto muito de fazer os textos divulgando os criadores, né? Então, sento aqui de madrugada, escrevo e tenho a maior facilidade para descrever os meus amigos, mas para descrever a minha história, o meu trabalho é sempre uma dificuldade, assim, mas vamos lá. Cara, isso tudo começou uma espécie de comportamento inato, né? Inato é quando a gente parece que já nasceu com aquele comportamento, a gente não sabe, mas a gente expressa em algum determinado momento da vida. Porque os meus pais não gostavam, né? Ninguém aqui em casa tinha ave, né? Nada, no máximo cachorro. Gostava, sim, né? Do cachorro e tal, mas não tinha isso, né? De ter ave, de criar. Meus avós, ninguém da minha família tinha isso. Absolutamente ninguém, nem um primo distante, nem nada. Mas eu sempre tive uma atração muito grande. E eu lembro que eu trabalhava com meu padrinho no interior de São Paulo como eletricista. Isso eu ajudava ele, né? Porque eu ia passar as férias lá e tal, e eu ajudava. Ele fazia as coisas, eu também instalava ar-condicionado, lâmpada e tal. Isso eu tinha por volta dos 10 anos, tá? 10, 11 anos. E no fim, cara, eu sempre gostei de trabalhar, eu já vendi tudo, vendia bala na escola, vendia soufflé, fazia colar com a mão, né, aquelas miçangue, vendia, pegava as coisas de casa que não estava usando, montava uma barraca na frente de casa e começava a vender. Então, eu comecei olhando um pouco pela parte do comércio, né, e paralelo a isso, eu gostava muito de animais. Então, eu ia para o interior, eu via os pet shops lá vendendo calopsita muito barato. Né? A calopsita, aqui em São Paulo era 150, lá o pessoal vendia 60. Então, todo o dinheiro que eu pegava desse trabalho com meu padrinho de eletricista, eu comprava em calopsitas, ficava com umas para eu criar, que as mais bonitas, e as outras eu vendia nesses pet shops aqui em São Paulo. E isso começou a despertar um amor, um gosto. Falei, eu preciso trabalhar. Foi aí que eu comecei, meu pai, inclusive, me ajudou, né? Ajudou eu a fazer meu primeiro currículo. Eu tinha 14 anos e já trabalhando com isso, vendendo aves e tal. Fui no Cobasi, entreguei meu currículo, entrei como menor aprendiz na Cobasi. E foi uma experiência, e eu sou muito grato ao Cobasi, né? Por isso, e também todas as pessoas que passaram, me ajudaram, o Jean, que trabalha lá até hoje, né, que me ensinaram. Aquela época que eu era um moleque, ficava, o que é isso? Como é que dá a alimentação para isso? Tiveram a paciência de me ensinar. E ali eu desenvolvi um amor maior ainda, né? Porque eu trabalhei no setor de aquário, que eu era viciado, também sou ainda, né? E aves, então tudo que eu mais gostava, eu ia trabalhar feliz da vida, eu ia até antes, né? Demorava para sair, tinha que bater o cartão 8 horas da noite, ou 10 horas numa época, né? Eu batia, sei lá, mais tarde, porque eu queria ficar mais. E ali na Cobasi, foi assim, parece que tudo na vida foi compilando para dar certo esse negócio das aves, porque na Cobasi tinha a Casa do Papagaio em cima e atrás o Galpão Animal, que são as duas maiores lojas de animais silvestres e exóticos do Brasil. Então eu tinha meia hora de horário do almoço e as meia hora eu passava nesse lugar, vendo as araras, vendo os bichos que eu ficava, como é que pode o cara segurar uma arara na mão, mansa, ela beijar o cara, ela falar, como é que pode um papagaio falar? E eu ficava louco com isso. E aí um gerente da Casa do Papagaio, o Léo, que é um grande amigo, um grande criador hoje em dia, Léo Maldonado, criador Exotic Birds, me deu uma oportunidade, porque estava se encerrando esse setor de aprendizagem lá no Cobasi, e ele falou, vai trabalhar numa loja de um amigo meu, que ele abriu e tudo mais, uma loja no Morumbi, chamava Animal Pet Store. Agradeço também lá o Eduardo Bonini, que deu essa oportunidade, e o Léo que me colocou nisso. E foi graças a ele que eu visitei meu primeiro criadouro, né? Nessa época toda que eu comecei a trabalhar com esses bichos mais diferentes e tal, foi o criador do Axe, que chamava C-Pro. Meu criador hoje chama Pro, o dele era C-Pro. Foi uma espécie de uma homenagem, uma inspiração nesse criador dele, porque lá eu vi arara azul criando,
vi Mainá criando, Arara Rubrogenes, Lores, então, e assim, eu fiquei louco, falei, eu quero fazer isso da minha vida, não quero fazer mais nada da minha vida que não criar ave e ver e entender como é que esse bicho cria, por que ele cria assim, não assim. Então, daí para frente, meu amigo, foi só visitando criadores, as redes sociais me ajudaram bastante também, que a gente vai fuçando, vai encontrando o criador aí e liga sem conhecer o cara, pô, meu nome é André, gosto do seu trabalho, você me ensina isso, muitos criadores me ensinaram bastante, sou muito grato a isso. Hoje eu posso dizer, Neto, que é o seguinte, 99% dos meus amigos pessoais são criadores. Porque na época de ir para balada, galera da escola lá ia tudo para festa e tudo mais, eu falava, inventava alguma desculpa, porque o pessoal me zoava pra caramba, que era o Andrei dos Passarinhos, né? Apesar de estar com o pessoal jogando bola e tal, mas eu não vou para balada, não gostava, não gosto até hoje, mas ia visitar criador, ia pro meio do mato. Então, meus amigos hoje é tudo 60, 70 anos e assim, isso me trouxe uma experiência muito legal, né? Que até conflita aí com essa pergunta que você disse, que o jovem está se afastando muito, justamente pelas influências, né? Porque é uma manada, a galera vai para onde está indo. Então, a galera é isso, é videogame, é tudo mais. É legal dentro da sua realidade. Eu acho que tudo tem um tempo para a pessoa se descobrir. Eu acho que ninguém, apesar de gostar daquilo, a pessoa tem que fazer o que gosta. É um conselho que eu dou para o pessoal. Não adianta seguir. Tem vários amigos que, pô, às vezes vão fazer o que o pai quer fazer, né? Pô, vai fazer uma faculdade assim, mas não são felizes. Eu falo que, independente do que você fizer, se você gostar de fazer, o retorno, a recompensa é uma questão de tempo, é uma consequência do seu trabalho, né? Então, eu sempre tive um pouco de incerteza assim, sobre a questão financeira, né? Se dava para viver disso, se era legal e tal. Apesar das dificuldades, né, dos muros que a gente tem que pular todo dia aí, é uma coisa assim que nada paga a sua felicidade, de você, pô, eu acordo todo dia aqui, 6 horas da manhã para tratar os bichos felizes da vida, fico até ansioso quando tá com filhote no ninho para ir lá abrir, vou visitar criador, e hoje eu tenho uma vida, cara, que é uma vida que eu dou graças a Deus, né, porque, pô, um dia eu tô lá na Alemanha, outro no Panamá, né? Vai pro projeto da Ararinha Azul, pô, pega uma ararinha azul, você chora, né? Eu choro, você fala, puta que pariu, que negócio legal, né? Que legal o que eu tô fazendo, uma coisa que eu vou poder contar com meus filhos, pô, você lê, ó, essa espécie aqui, ó, ajudei a salvar esse bicho. Então eu acho, na minha cabeça, eu acho que posso estar muito errado, mas na minha cabeça, salvar uma espécie da extinção ou contribuir de alguma forma com isso é uma coisa tão legal assim como ser humano, sabe? Eu acho que não tem mais nada legal para fazer além disso. Então eu tô super realizado, né? E a dica que eu dou para a galera, para os criadores agora, né? Saindo um pouco do jovem para os criadores, é para criar por amor, né? Não criar por se eu tivesse caído nessas coisas, cria aqui, fico milionário e tudo mais, teria dado tudo errado. Né? Eu acho que tudo é uma questão de tempo, tudo um passo de cada vez. Pô, junto a graninha, quero comprar essa ave porque eu gosto, compra, e isso vai dar certo com certeza. É um mercado legal, é um mercado grande que dá muitas oportunidades, não só com isso, mas com os produtos, subprodutos, né, gaiolas, essas coisas. Então, é um negócio bacana. E quem leva isso também como um plano B ali, como um hobby, é bacana também, porque eu tenho amigos, Neto, que o cara fala assim, pô, Andrei, eu tinha um vício, cara, em bebida, não gostava de ficar em casa, eu era loucão mesmo, saía aí na noite, deixava a família em casa e graças aos passarinhos, cara, agora eu fico lá, meu filho cuida comigo, minha mulher, né? Até brinco com a minha mulher, com a minha namorada aqui, né? Ela fala, pô, onde você vai? Já tá saindo com o Beto de novo para visitar um criador. Eu falei, calma que a gente é criador. Se passar, pode passar qualquer mulher na nossa frente, mas se tiver um papagaio lutino aqui do lado, a gente vai ficar olhando o papagaio lutino, né? Então é coisa nossa de criador, é isso, e eu acho que é super saudável, é uma atividade família. A FOB tem ajudado a incentivar esse projeto família, né? Também, o Adote um Criador, por exemplo, é isso, de incentivar novos criadores. Para finalizar aqui, até citar o César, deve estar ouvindo, o César faz parte aí da FOB, ajuda nas transmissões online, tudo mais, é um grande amigo, e eu fui outro dia com ele num shopping, e eu estava sentado num shopping lá no interior, lá em Indaiatuba, e numa mesa, e vem um menino, assim, do nada, saiu de lá dentro do McDonald's, um menino mesmo, devia ter uns 15 anos e tal, e veio com um papel na mão e falou assim, pô, você sabia que você comprar mais um lanche aqui, você ganha um desconto se você responder esse formulário e tal?
Eu olhei assim para ele, pô, legal, tudo bem, já sabia e tal. Ele falou, não, tô brincando. Eu só usei isso aqui que é para desculpa de eu sair lá do balcão e vir aqui falar com você. Eu assisto seu canal, sou seu fã, comecei a criar por causa de você. Eu acho que eu fiquei mais emocionado que ele, assim, porque eu falei, cara, a gente está conseguindo incentivar as pessoas, né, a trazer uma atividade bacana. A gente está com um canal que a gente não fala sobre mulher pelada ou carro, essas coisas. A gente fala sobre passarinho e a galera tem se inspirado, né? Tá dando super certo. Então isso é um propósito. Por mais que a gente não dê dinheiro, essas coisas é uma coisa que nada paga. É um valor intangível assim o que a gente está conseguindo fazer, sabe? Quais são esses canais que você usa, o Andrei, na rede social? Não, eu tenho a Bird TV, né, que é o nosso canal principal, e eu uso mais o meu Instagram, né, que é @AndreiNavesOficial. Então lá é por onde a gente está mais ativo. Às vezes a gente dá uma sumida, que nem agora, até para organizar esse podcast aqui foi uma doideira. Peço desculpa aí para vocês, mas estão acontecendo alguns projetos muito legais, né? Estou num momento muito bacana, algumas oportunidades, algumas pessoas que estão decidindo apoiar o nosso trabalho. Então, assim, eu falo que eu sou um youtuber falso, né? Porque eu não tenho essa sede por postar vídeo. O pessoal reclama, pô, Andrei, 2 meses sem postar um vídeo e tal. Mas o principal aqui são as minhas aves. Não adianta eu postar um vídeo todo bonitinho lá, reproduzindo, e aqui tudo sujo, os bichos tudo jogando. Não, principal as minhas aves. E isso dá trabalho, né? Tem que lavar todo dia, alimentar e tudo mais. Então, às vezes eu dou uma sumida, mas a gente é ativo lá, a gente posta algumas coisas, principalmente aves, né? A gente gosta de brincar também, uma coisa mais descolada para atrair o público mais jovem também, que a nossa intenção é de incentivar as pessoas nessa atividade que a gente tanto ama, né? Andrei, primeiramente eu quero agradecer muito essa sua abertura aí para a gente conversar, para fazer o podcast. Foi muito legal para mim essa experiência. Eu acho que é um aprendizado que a gente tem com outras pessoas. A gente vai estabelecendo referências, principalmente na questão da sustentabilidade, na questão da preservação das espécies. Para fechar essa, não é nenhuma entrevista, né? É um bate-papo. Primeiro, eu queria dizer que você tem uma ascensão muito grande com relação à tua arara, porque você disse que ela ia gritar durante a entrevista e eu não ouvi ela gritar absolutamente nada. E eu gostaria que, em poucas palavras, você dissesse para mim quem são os heróis da biodiversidade. Tá, legal. Bom, primeiro a minha arara, ela começou, ela deu 2 gritos aqui, a minha mãe foi lá e deu uma banana para ela. Eu acho que ela ficou então quietinha tá e tal, tá certo. Porque ela costuma, em todas as lives, ela vê minha voz aqui e começa a gritar, né? Pô, ela achou dó, né? Mas um dia eu vou mostrar para a galera aí, no próximo podcast a gente faz e vai ser bem bacana, né? Mas assim, né, eu até arrepia de dizer, cara, porque eu, na minha opinião, né, por tudo que eu tenho vivido, assim, os verdadeiros heróis da biodiversidade são os criadores, né? Óbvio que tem várias pessoas envolvidas nesses criadores que eu falo, né? Eu acho que o veterinário, o papel do biólogo, né, do zootecnista, eu acho que todos os profissionais envolvidos com isso, as pessoas que estão envolvidas com os órgãos ambientais também, apesar da gente ter um certo receio, assim, né, do que o órgão pensa sobre a criação e tudo mais, tem pessoas lá que são super a favor, que apoiam, né, que tentam ajudar. Então, eu acho que, mas assim, resumindo, os criadores são os heróis da biodiversidade. Isso eu posso falar com propriedade, né, com esses exemplos que a gente pode dizer. Eu acho que é muito legal a gente falar isso, sabe? Porque é uma coisa que precisa mudar na cabeça das pessoas. Os criadores verdadeiramente ajudam o meio ambiente. E eu não falo isso porque eu sou criador. Se você perguntar para qualquer pesquisador, qualquer pessoa que está dentro da área científica, né, dentro da academia e tudo mais, nós temos o Luiz Fábio, por exemplo, que é o camisa 10 da ornitologia mundial, né, dentro da comunidade científica. Ele é um dos principais defensores da criação como forma para conservação, forma para o combate ao tráfico, né? Então a gente se orgulha de dizer nós somos criadores e nós ajudamos a preservar e conservar a biodiversidade, né? Legal, Andrei, obrigado, viu, por essa aula sobre criação de pássaros, entre outros assuntos. Isso é muito legal, a maneira como a gente foi conhecendo aí o seu trabalho, que com certeza vai
vai por muito e muito tempo ainda, porque muita coisa vai ser acrescentada nessa tua trajetória, com certeza. Que isso, foi um prazer falar com você, Neto, pessoal, agradeço todo mundo por essa oportunidade, esse espacinho aqui para a gente contar um pouquinho, incentivar pessoas, e parabéns aí pelo seu trabalho também, tá muito bacana, e eu tenho certeza que esse podcast vai ser um grande sucesso aí na internet. Valeu, um abraço. Se você gostou desse bate-papo, curta, compartilhe, siga a FOB Brasil nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e agora também no Spotify. E deixe nos comentários qual tema você gostaria de ouvir por aqui. Até mais!